Dá um like! Primeiramente, tem que definir o que que é volume, tá? Volume é a capacidade interna de um objeto. Então, se essa caixa aqui, se ela, por exemplo, se ela fosse feita de vidro e eu abrisse a tampa dela, o volume seria, e ela fosse oca, né, por dentro, o volume seria o espaço interno total que ela possui dentro dela, tá? Então, por exemplo, o quanto de água que cabe dentro dela, o quanto de gás que cabe dentro dela, o espaço interno mesmo que fica dentro dela. E como que eu faço para calcular o volume de uma figura como essa aqui, que é um paralelepípedo barra cubo, né? Também funciona para o cubo, tá? O volume a gente calcula pelo seguinte, a gente tem que calcular o tamanho da parte de baixo, tá? Que a gente chama de área da base. É como se a gente fosse fazer uma fatia disso aqui, dessa base aqui, uma fatia bem fininha, e ver quantas vezes essa fatia vai para cima. Quando você vê você vê isso, você vai fatiando a figura para cima, você tá pegando a figura como um todo. Então você tá pegando a parte de fora e a parte de dentro dela. Isso é o nosso volume, tá? O que que seria essa parte de cima e a fatia e a parte de baixo, né? E essa fatia para cima? Seria o seguinte: a área da base vezes a altura. Esse é o conceito básico de volume que a gente tem de maneira geral, né? O cálculo básico que a gente tem de volume de maneira geral. E aí vai depender da figura, né? Se a base for um triângulo, por exemplo, se for um prisma triangular, aí você tem que calcular a área do triângulo e assim por diante. Né? Se a base, por exemplo, for um círculo, você vai calcular a área do círculo e ir para cima. Só que não vai ser mais um prisma, vai ser um cilindro, mas a ideia é bem parecida, tá? No caso do paralelepípedo e do cubo, eu gosto de chamar o seguinte: volume como sendo comprimento multiplicado pela largura multiplicado pela profundidade, sendo que a profundidade também pode ser chamado de altura, tá? Então, por exemplo, como que eu faço essa contita aqui, ó? Uma caixa possui as seguintes dimensões. Aí tem as dimensões da caixa. E está dizendo o seguinte: 3/4 dessa caixa estão cheios, então qual é o volume ainda desocupado? Então é o seguinte: nosso volume vai ser o seguinte: comprimento vai ser o 20, tá? Largura vai ser o 16. E a profundidade barra altura, né? Vai depender da perspectiva, tá? Se você estiver olhando para um buraco no chão, é profundidade. Se você estiver olhando para cima, vai ser altura. Vezes 25 aqui. Aí é o seguinte: fazendo essa conta aqui, você vai ter 16 vezes 20, vai dar 316 vezes 20 vai dar 320, né? 2 vezes 16, 32. Agora vezes 25, 8. Então o volume aqui é 8.000. Como eu estou trabalhando com volume são 3 dimensões. Então eu tenho 8.000 centímetros cúbicos elevado a 3, tá? Bom, essa não é a resposta ainda, porque essa questão ele falou o seguinte, que 3/4 da caixa estão cheios. Então 3/4 de 8.000 estão cheios, certo? O que é 3/4 de 8.000? É 3 sobre 4, D vira vezes, e aí você multiplica pelo de cima e divide pelo de baixo. Pode primeiro multiplicar, depois dividir, ou primeiro dividir, depois multiplicar, tanto faz. Acho que dividir aqui fica mais fácil. 8.000 dividido para 4 vai dar 2.000. 2.000 vezes 3 vai dar 6.000. Então o que acontece? Você tem 6.000 centímetros cúbicos, que são centímetros cúbicos cheios, né? E a pergunta dele é quanto que falta, né? Quanto que ainda está desocupado. Desocupado vai ser o seguinte: quanto que falta nos 6.000 para chegar a 8.000? Ainda faltam 2.000. Analisou. Esse é um exercício básico de volume, tá? Tem um outro exercício, outro detalhe que tem sobre volume, que é o seguinte: aqui nós estamos calculando sobre centímetro cúbico, mas volume das coisas é muito mais comum você chamar de litro, né? E o que que é o litro? Você tem o metro cúbico, você tem o decímetro cúbico e você tem o centímetro cúbico. Quando você quiser passar para litro, é só você passar para decímetro cúbico, tá? Só você passar para decímetro cúbico. Porque o decímetro cúbico e o litro é a mesma coisa, tá? São as mesmas, entre aspas, as mesmas unidades, só muda o contexto, né? Então aqui, por exemplo, quando você vai para a esquerda, que é a parte vermelha, você divide para 1.000. Quando você vai para a direita, a parte azul, você multiplica por 1.000, certo? Você multiplica por 1.000. Então, por exemplo, se eu quiser saber quantos litros tem aqui, o que que acontece? Eu estou em centímetro e eu estou indo para decímetro. Se eu tenho 2.000 centímetros cúbicos e eu quiser passar para decímetro cúbico, decímetro aqui, vou até colocar mais uma seta extra, ele é igual ao nosso litro, ó. Ele é igual ao nosso litro e, detalhe importante,
que o centímetro cúbico é igual ao mililitro. São a mesma unidade, é só você passar para ela e depois trocar o nome, tá? Só muda o contexto de interpretação delas. Então, por exemplo, se eu tô aqui em centímetro cúbico, se eu quiser saber quantos litros, eu tô em centímetro, tô indo para decímetro, vou pela parte vermelha, vou dividir por 1000. Então, eu dividiria isso aqui por 1000, daria 2 litros, certo? Se quiser saber em 2 litros. Importante saber isso aí também. Valeu!